Cristo a todos vocês. Como foi prometido hoje pela manhã, eu disse que estaria tendo encontro com vocês agora à noite para termos um tempo de reflexão sobre libertação. E eu deixei assim, claro que talvez eu fosse fazer uma live ou gravar um vídeo. Então eu achei melhor gravar o vídeo, porque o fato de estarmos no final de semana e Dia das Mães, talvez alguns estejam atarefados com algumas coisas, eu achei melhor gravar o vídeo, porque então você pode assistir no melhor momento que você quiser, tá bom? Mas depois eu vou estar acompanhando, tá? Os comentários, os pedidos de oração, tá bom? Mas eu vou estar orando por você no final. Então, hoje pela manhã, nós fizemos uma reflexão a respeito da importância de descansarmos a nossa mente. Isto é, quando nós andamos em fé, quando nós aprendemos a depositar nossa fé no Senhor Jesus, nós também descansamos a nossa mente. E eu citei Mateus capítulo 11, do versículo 28 ao versículo 30, quando o Senhor Jesus diz: "Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei." Como foi bom nós ouvirmos a palavra do Senhor, né? Todos fizeram pedido de oração, foi um tempo assim muito gostoso. Mas, queridos, nesse versículo, quando o Senhor Jesus diz: "Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados", em algumas versões, essa expressão sobrecarregados, ela significa também oprimidos. Isto é, alguém que está debaixo de forte pressão espiritual. E por que é importante nós refletirmos sobre isso? Porque algumas vezes nós entendemos que aquilo que está atacando a nossa vida, aquilo que está trazendo alguns tipos de enfermidade, desconforto, transtorno em nossa vida, não tem uma raiz simplesmente natural. Pode ter um fundo espiritual. Sabe, queridos, nós precisamos entender que nós somos seres que fazemos parte de dois mundos. Por isso eu gostaria de ler aqui em Efésios capítulo 6, no versículo 12, um texto que eu tenho certeza que você conhece, que diz assim: "Porque não temos de lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais." Olha aqui, o apóstolo Paulo está deixando bem claro que além desse mundo natural que nós vivemos, que é um mundo que pode ser visto, e no mundo natural nós podemos sentir, podemos tocar, podemos escutar, podemos tatear. Esse mundo que nós conhecemos, que com os nossos olhos nós podemos enxergar, nós fazemos parte dele. Mas também há um mundo invisível, que a Bíblia chama de mundo espiritual. E neste mundo espiritual, tanto há poderes das trevas, como os poderes divinos. Veja que o apóstolo Paulo diz que a nossa luta, muitas das vezes, não é contra carne e sangue. Às vezes não é contra aquilo que é natural. A nossa luta é também espiritual. E nesse mundo espiritual que nós não podemos ver, mas ele está aí, o fato de nós não enxergarmos com esses olhos, não significa que ele não existe. Esse mundo espiritual, ele também é habitado pelas obras das trevas, que o apóstolo Paulo diz que existem principados, potestades, príncipe das trevas, hostes espirituais.
Sabe, queridos, algumas vezes nós somos afetados e confrontados com essas obras das trevas. E Paulo está falando aqui justamente que é com isso que também nós precisamos tomar cuidado. Inclusive, ele chega a dizer aqui que para enfrentar esse mundo espiritual das trevas, nós precisamos estar revestidos da armadura de Deus. E nesse confronto com o mundo das trevas, muitas das vezes, querido, traz sobre a vida da pessoa enfermidades, mal-estar, transtornos de comportamento, insônia, ansiedade. Quantas das vezes as pessoas elas manifestam vários tipos de enfermidades? Elas vão ao médico, fazem exames e depois todo o resultado é negativo, mas elas continuam com aqueles sintomas. Eu mesma já atendi várias pessoas assim na igreja. Pessoas que estavam manifestando dores em determinadas partes do corpo. Algumas não conseguiam dormir, outras tinham um nível de insônia muito grande, nível de ansiedade. E ao receberem oração de libertação, ao serem orientadas sobre a opressão que o mundo das trevas faz sobre as pessoas, elas foram libertas. E é sobre isso que eu quero falar com você. Pastora, como eu sei que eu estou sofrendo um ataque espiritual? Que isso que está acontecendo na minha vida não é apenas algo natural. Querida, é muito simples. Se você já tomou todas as medidas naturais para tentar resolver e não conseguiu, então eu vou dar um exemplo de uma enfermidade. Você tem manifestado um tipo de enfermidade e você já tem se tratado, você faz exames e não tem resultado, não se chega a uma conclusão. Algumas vezes você tem sentido perseguições, ataques até dentro da sua casa. São perdas constantes. Muitas das vezes a pessoa tem experimentado quebradeira na área dos seus negócios, relacionamentos constantes que não dão certo, atritos nos relacionamentos. Talvez você esteja aí, você avaliando, pode perceber que não é normal, que não está natural. A mudança repentina de algum membro da sua família, a pessoa era de um jeito e agora a pessoa está com outro tipo de comportamento sem nenhuma razão. Então você precisa refletir. Se você está passando por isso, talvez você esteja sendo atacado por seres espirituais das trevas. E eles vêm para atacar. Porque a palavra de Deus diz que os anjos do Senhor estão ao nosso redor. Mas os anjos do maligno, eles estão ao nosso derredor esperando uma oportunidade para tragar. E aí nós podemos pensar, mas se os anjos de Deus estão ao meu redor, como que o maligno consegue entrar? Olha, aqui mesmo em Efésios, o apóstolo Paulo, ele dá um exemplo de uma coisa muito simples. Por exemplo, a raiva, a ira. O apóstolo Paulo, ele diz assim, irai-vos, mas não pequeis. E ele explica o que vem a ser o pecar na ira, quando a ira se transforma num pecado e como isso pode abrir uma brecha de oportunidade para o maligno. Ele diz, irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Pastora, mas o que é isso? É muito simples. Muitas das vezes, querido, um sentimento de derrota, um sentimento de ira, um sentimento de mágoa, um sentimento de rancor,
Isso tem tomado conta da sua vida, não apenas uma noite, uma viração da noite, não, tem tomado conta da sua vida dias e dias, semanas e semanas. O apóstolo Paulo diz: não faça isso. Quando você permite isso, você está abrindo oportunidade para o maligno. E ele fala: não deis lugar ao diabo. Só que Satanás, querido, ele é enganador. Então, ele sempre vai procurar nos enganar. De momento de pronto, ele não vai manifestar que ele está ali fazendo aquela obra perversa. Mas ele vai entrar. E ele vai começar a trabalhar na vida da pessoa. E muitas das vezes, nesse trabalhar, ele ataca um filho, uma esposa, um marido, o ambiente de trabalho. Ele traz o vício para dentro de casa por causa de uma oportunidade que ele achou. E é tão claro nós vermos isso na Bíblia. E talvez você pense assim: pastora, mas eu sou cristã, eu sou um cristão. Você lembra daquela mulher que estava encurvada? Ela fazia parte do povo de Deus. E ela estava na sinagoga. E o texto nos evangelhos diz que Jesus viu aquela mulher. E o Senhor Jesus repreendeu o mal que estava nela. E havia 18 anos que ela estava daquele jeito. E quando Jesus deu uma palavra de libertação sobre aquela mulher, o texto diz que o espírito imundo, maligno que estava nela, ele foi repreendido, ele a deixou, e no mesmo instante aquela mulher ficou curada do seu mal. Você está vendo? Não era apenas um problema na coluna, era um espírito de enfermidade atormentando aquela mulher por 18 anos. Sabe, queridos, eu tenho visto e ouvido muitas experiências em nossa vivência na área de libertação na igreja. Muitas das vezes até um medo, um sentimento de medo, abre brecha e oportunidade para os espíritos malignos trabalharem. E criando no coração da pessoa síndrome do pânico, desespero. E é muito lindo ver quando o poder de Deus chega e a pessoa com fé, ela permite, e o poder de Deus chega na vida da pessoa e ela é completamente, totalmente liberta. Sabe, há um mundo espiritual que nós não enxergamos. E esse mundo espiritual é dividido em duas partes. É o reino de Deus, porque Jesus disse que o reino dele não é bebida, nem é comida, mas é alegria e paz no Espírito Santo. É um reino espiritual. Mas também há um reino das trevas. Ao ponto da palavra de Deus dizer que o próprio apóstolo Paulo diz que o Deus deste século, o rei deste século, chamando Satanás de rei deste século. Então ele tem um reinado. E ele, querido, o reino das trevas, ele ataca a pessoa de várias formas. E talvez até você nem acredite tanto nisso. Mas saiba, quantas das vezes as pessoas vêm com um coração tão incrédulo, mas com tantos problemas, com tantas portas fechadas, com tantos cárceres e laços na sua vida e família. E nós temos visto, quando o poder de Deus entra, através da oração de libertação, aquela vida é liberta e ela é transformada. Sabe, queridos, nós precisamos compreender que o evangelho do nosso Senhor Jesus é um evangelho de poder. O texto nos evangelhos diz que o Senhor Jesus percorria todos os lugares, curando enfermos, expulsando demônios, libertando os oprimidos pelo diabo. No texto em Isaías há uma palavra muito poderosa
que eu quero ler para você, para que você entenda que o governo do nosso Senhor Jesus é um governo de poder. Em Isaías, no capítulo 61, o profeta Isaías está profetizando como será o reino do Senhor Jesus. E depois do Senhor Jesus nos evangelhos, ao entrar na sinagoga, ele lê esse texto e ele diz: hoje essa escritura se cumpre. E o texto em Isaías 61 diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Meu querido, você acha que aqui o profeta Isaías está falando de um cárcere natural, de um cativeiro natural, de uma prisão natural? De forma alguma. Porque depois o Senhor Jesus nos evangelhos vai ler esse mesmo texto e vai dizer que naquele dia se cumpre essa palavra. E o que Jesus fez? Jesus, ele saiu expulsando demônios, curando os enfermos, libertando os oprimidos pelo maligno. E verdadeiramente fazendo isso que diz aqui no final do versículo, apregoando o ano aceitável do Senhor. Eu não sei quais são os cárceres que tem na sua vida. Eu não sei quais são as prisões. Talvez você esteja aprisionado pelo vício, qualquer tipo de vício. Talvez você esteja encarcerado por situações que você gostaria que mudassem. Você tem se esforçado, tem tentado, mas não consegue. Talvez você precisa de restauração. Quando que nós precisamos de restauração? Quando algo se estragou, quando algo deteriorou, talvez na sua vida espiritual, matrimonial, familiar, empresarial, financeira, ministerial. Mas, querido, a palavra do Senhor diz que o Senhor veio justamente que o governo do nosso Senhor, o reino do nosso Senhor é um reino que vem pregar tempo aceitável, tempo de salvação, tempo de libertação, tempo de abertura de todas as prisões. E eu quero convidar você nesse momento para que junto comigo você possa orar. Talvez você tenha sentido coisas estranhas nesses dias. E você sabe pelo que você tem passado. Mas, querido, o Espírito do Senhor está sobre nós. E a palavra do Senhor, o Senhor Jesus disse que tudo que pedirmos ao Pai, em nome dEle, crendo, receberemos. Eu creio. Eu creio que se nesse momento nós orarmos, o Senhor atenderá a nossa oração. Onde houver cadeias, elas serão quebradas. Onde houver cárceres, serão abertos. Onde houver aprisionamento, eles serão desfeitos em o nome do Senhor Jesus. Por isso, eu quero orar pela sua vida, eu quero orar por essa pessoa que você está pedindo, por essa situação que você vai colocar diante do Senhor. E creia, você vai sentir a diferença, você vai sentir os efeitos. E em nome do Senhor Jesus, eu vou ungir a minha mão com óleo da unção. E em nome do Senhor Jesus nós vamos orar. Orar por libertação. Talvez você esteja sentindo uma opressão muito grande, uma pressão terrível sobre o seu coração, sobre a sua mente. E você necessita. Você sabe que não é algo natural. Então, é para você essa libertação. Talvez seja para o seu familiar, marido, filho, esposa. Talvez seja para alguém que você conhece. Nós vamos orar.
E eu creio que em nome do Senhor Jesus, hoje é noite que está sendo pregado o evangelho do reino, e esse evangelho de poder, que é o evangelho que eu creio, vai alcançar a sua vida. Feche os seus olhos. Pai, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, nessa hora, Senhor, eu entro na tua presença, e, ó Pai, crendo na tua palavra, que o teu evangelho é um evangelho de poder, por isso não nos envergonhamos dele. Em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, eu peço agora uma intervenção de libertação na vida desta pessoa que está amargurada, na vida desta pessoa que está encarcerada pela amargura, pelo ódio, pelo sentimento de tristeza, pela depressão que tem tomado conta. Em nome de Jesus, espírito de morte, eu te repreendo nessa hora. Você vai agora pegar todo o teu mal que você trouxe para a vida dessa pessoa e em nome do Senhor Jesus vai bater em retirada. Espírito de falência, espírito de quebradeira, espírito de inutilidade que tem colocado na mente dessa pessoa que para ela só resta a destruição, isso é uma mentira. Em nome de Jesus, toda mentira do maligno, todo engano, tudo aquilo que vem para trazer dor, transtorno e sofrimento, eu denuncio agora como uma obra falida do maligno que caia por terra, em nome de Jesus. Toda enfermidade que tem atacado a cabeça, o estômago, as costas, toda enfermidade que tem se localizado na área da garganta, em nome do Senhor Jesus, eu te dou uma voz de comando, espírito de enfermidade, você vai soltar agora a vida dessa pessoa. E em nome de Jesus vai bater em retirada agora. Senhor, do alto da cabeça à planta do pé, o Senhor vai queimando todo o mal, tudo aquilo que tem vindo para destruir. Em nome de Jesus, seja queimado agora, toda obra das trevas, seja desfeita e queimada, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. E toda legião que tem tomado conta de algumas vidas, em nome de Jesus eu amarro agora. E em nome de Jesus eu digo, o Senhor te repreenda. Pega o mal que você trouxe na vida dessa pessoa e vai batendo em retirada. Senhor, derrama agora a tua graça, essa unção que quebra todo jugo e despedaça o jugo. Dá a essa pessoa, a essa família, a essa vida, uma noite abençoada, uma noite de paz. Que seja uma noite passada na tua presença, como essa pessoa nunca passou. E ela acorde tão bem, tão feliz, sentindo a tua presença, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Você crê que o Senhor te visitou? Porque eu creio nisso. Olha, fica com essa palavra no seu coração. Guarda essa palavra. Quando ao receber essa oração, use a sua fé e creia. E quando o maligno trouxer para você dúvida, você repreenda em nome de Jesus. Você abre a sua boca e confesse a sua cura, confesse a sua libertação, confesse essa obra nova que Deus fez na sua vida. Porque eu creio que o Senhor tem grandes coisas para você e que o Senhor que começou essa boa obra na sua vida, Ele é o mesmo que vai concluir. E você vai ver grandes coisas que Deus tem preparado. Amém? Que você tenha uma noite abençoada,
na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. E amanhã é Dia das Mães, né? Então, um abraço, um beijo para todas as mães, amiga do Facebook, também para minha mãe, para todas as mães que são amigas, as que nos acompanham. Deus abençoe em nome de Jesus, que todas as famílias estejam debaixo da graça bendita do Senhor. Amém? Deus abençoe.